Arte barroca. Barroca é o estilo artístico que floresceu entre o século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América, antes de atingir de uma forma modificada as áreas protestantes e alguns pontos do Oriente. Considerando como estilo correspondente ao absolutismo e à Contra-Reforma, de certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos os movimentos compartilharam de um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica, embora interpretando-o diferente. O tratamento barroco de temas idênticos mostrava maior dinamismo, contrastes mais fortes, maior dramaticidade, exuberância e realismo, e uma tendência ao decorativo, além de manifestar uma tensão entre o gosto pela materialidade opulenta e as demandas de uma vida espiritual. Mas nem sempre essas características são bem evidentes ou se apresentam todas ao mesmo tempo. Para muitos pesquisadores, o Barroco constituiu não apenas um estilo artístico, mas todo um movimento sociocultural, onde se formulam novos modos de entender o mundo, o homem e a Deus. As mudanças introduzidas pelo espírito barroco se originaram pois de um grande respeito pela autoridade da tradição clássica e de um desejo de superá-la com a criação de obras originais, dentro de um contexto sociopolítico que já havia modificado profundamente em relação ao período anterior. A cidade de Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial batizando com o nome de Santo Antônio do Rio das Mortes. O arraial, posteriormente, passou a ser conhecido como Arraial Velho, para diferenciá-lo do Arraial Novo do Rio das Mortes, a atual São João del Rei. Em 1718, o arraial foi elevado à vila com o nome de São José, em homenagem ao príncipe da José, futuro rei de Portugal, passando em 1860 a categoria da cidade. Durante todo o século XVIII, a vila de São José viveu da exploração de ouro e foi um dos mais importantes centros produtivos de Minas Gerais. No século XIX, os republicanos redescobrem a cidade, que foi palco da Inconfidência Mineira e do seu herói Tiradentes. Em discurso, Silva Jardim sugere que o nome da cidade passa a homenagear um herói e não um rei português. Em 6 de dezembro de 1889, uma proclamação da República, a cidade passa a se chamar pelo seu atual nome, Cidade e Município de Tiradentes. Em 20 de abril de 1938, a cidade é bombada como patrimônio histórico pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tendo suas casas, lampiões, igrejas, monumentos e demais partes recuperadas. A cidade de Tiradentes tornou-se um centro histórico de artes barroca no Brasil, ganhando muita importância por ter sido bem preservada e tornou-se também uma atração turística. Ainda hoje, a cidade possui muitos exemplos da arquitetura do século XVIII. A Matriz de Santo Antônio é o maior e principal templo católico de Tiradentes, no Brasil, e um grande exemplo da arquitetura e arte barroca e rococó. Suas origens estão ligadas à própria fundação da cidade, o antigo Arraial do Velho de Santo Antônio do Rio das Mortes. Uma primeira capela foi erguida em data incerta, tornando-se a sede da primeira freguesia da comarca do Rio das Mortes. Em 1710, um grupo que devotou fundou a Irmandade do Santíssimo Sacramento e, aparentemente, nesse mesmo ano foi criada a paróquia e foram lançados os fundamentos para uma nova igreja e uma maior igreja. Em 1732, o edifício estava quase pronto, faltando apenas o piso e o forro. Nem a base se acabara quando iniciaram as novas obras para uma ampliação, documentada entre 1736 e 1737, por recibos de pagamento cuja natureza é incerta.
Em 1788, foram instalados os relógios das torres, que ainda está em funcionamento. Em 1785, o relógio de sol em pedra-sabão diante da igreja, obra de Leandro Gonçalves Chaves. No fim do século, a fachada sofreu novas intervenções entre 1807 e 1810. Toda a frontaria foi substituída por um traçado rococó encomendado por Aleijadinho. Instalados relógios das torres, ainda em funcionamento atualmente, e em 1785, o relógio de sol em pedra-sabão diante da igreja, obra de Leandro Gonçalves Chaves, hoje um dos ícones da cidade. No fim do século, a fachada sofreu novas intervenções, e entre 1807 e 1810, toda a frontaria foi substituída por um traçado rococó encomendado ao Aleijadinho. Foi realizado um restauro geral no edifício em 1893, seguido por outro em 1946, realizado pelo IPAM, com outros reparos realizados em 1973, 1980 e 1982. O coro foi construído em torno de 1740, com a rica decoração de enguirlandas, contando com a participação do mestre Pedro Monteiro de Souza. A pintura dos forros da Capela Mor e da nave provavelmente se devem a Antônio Caldas, que contratou a pintura e douramentos da igreja em 1750. Na capela, a pintura traz motivos no estilo grotesco e na nave remete a padrões do estilo nacional, dividindo o espaço em caixotões preenchidos com motivos da Eucaristias e cenas do Antigo Testamento. Bem, com duas grandes pinturas ovais de um certo João Batista, mas a sua qualidade é regular. O piso de madeira data de 1774 e foi instalado por Manuel José de Oliveira, mas o trecho debaixo do coro foi substituído mais tarde. Desta época também é a balaustrada entalhada em jacarandá, em estilo rococó, atribuída a Salvador de Oliveira. As duas sacristias foram decoradas com talha em estilo rococó, por Salvador de Oliveira e Romão Dias Pereira Cardoso, na década de 1780, com ferros e painéis pintados por Manuel Victor de Jesus, artista que deixou painéis também nos consistórios dos Passos, no Santíssimo Sacramento e do Discernimento. Várias alfaias do século XVIII ainda decoram os altares. Pela sua bela fachada e riquíssima decoração interior, a matriz é um dos principais monumentos da tradição barroca em Minas Gerais, sendo tombada em nível nacional pelo IPAM. A matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, Minas Gerais. A igreja foi desenhada por Manuel Francisco Lisboa, pai do famoso escultor Aleijadinho, que também colaborou em alguns elementos do projeto. A fachada principal é marca pelo estilo barroco, com torres simétricas e a ornamentação rica em detalhes. O portal principal é feito de pedra-sabão esculpida, um material muito comum na época. Acima do portal, há uma rosácea em formato de sol, que representa a luz divina, com um trabalho minucioso da escultura. No interior, o teto da nave central e do altar-mor possui pinturas religiosas que destacam a devoção católica da época. A talha dourada domina a decoração, um traço típico do barroco mineiro. O altar-mor é ricamente decorado e apresenta detalhes em ouro. Um dos elementos mais impressionantes é o órgão, importado de Portugal e datado de 1788. Este instrumento musical histórico é um dos poucos remanescentes no Brasil e ainda é funcional. Além disso, a igreja tem imagens sacras esculpidas em madeiras e altares laterais com entalhes barrocos e rococós. A utilização do ouro e das cores vivas é marcante, típica da arte barroca mineira. A matriz de Santo Antônio é, assim, uma representação rica e detalhada de arte e da fé barroca, além de ser um marco arquitetônico na história colonial do Brasil. O interior da igreja guarda 6 altares laterais e o altar-mor. A talha da Capela Mor é, sem dúvida, um dos melhores exemplares de talha barroca no Brasil e representa uma exceção no desenvolvimento da arte da talha em Minas Gerais. Pelo seu tamanho,
e por suas formas inusitadas, o primeiro altar à direita de quem entra é dedicado a Nossa Senhora do Terço. O segundo, a Nosso Senhor dos Passos, e o terceiro dedicado a São Miguel Arcanjo. No primeiro altar, do lado esquerdo, existe uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, com Cristo nos braços. O segundo é dedicado à descida do Senhor da Cruz. E o terceiro é dedicado à Imaculada Conceição. O forro da nave da igreja, de autor desconhecido, tem 18 quadros com símbolos bíblicos cercados de folhagens e grotescos em ouro. O assoalho da matriz foi feito em óleo bálsamo em campas numeradas de 1 a 116. Nestas sepulturas estão enterradas pessoas de todas as classes sociais, desde nobres até escravos. É famosa a prataria da igreja, principalmente as 7 lâmpadas e os tocheiros de alta-mor. As sacrísticas possuem imagens com os passos de Cristo. Um dos principais destaques da igreja é o órgão. No ano de 1786, a Irmandade do Santíssimo Sacramento encomendou um órgão novo em Portugal, para substituir um pequeno órgão existente no coro da matriz. A parte mecânica chegou ao Brasil em 1788. Está localizada junto ao coro em base piramidal, com pinturas decorativas em vermelho e azul. Na base, a figura do rei Davi surge tocando harpa, com uma citação em latim do Salmo 150. Versículo 4. Louvai-o com tímbales e danças. Louvai-o com cordas e órgão. Na tradução. I just wanna be part of your